Olá, estamos aqui na segunda parte do Prosa Sem Censura, que nesse momento está entrevistando Vinícius Romanini, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, com a colaboração do Walter de Souza Júnior, pesquisador do Observatório de Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura, e nós vamos continuar falando sobre fake news, cidadania, liberdade de expressão. Vinícius, o cidadão está no meio desse debate sobre fake news, sem entender o que está acontecendo. Eu queria que você me explicasse como as fake news afetam esse cidadão. Fake news tem um efeito cotidiano na pessoa, né? Porque todos nós, ou imagino a maior parte de nós, né, quem está nos assistindo certamente, frequenta plataformas digitais. E essas plataformas, elas ganham dinheiro, elas monetizam, extraindo dados sobre o uso dessas plataformas mesmas, né? Ou seja, extraindo informação sobre os hábitos de consumo digital de quem frequenta e consome conteúdo nessas plataformas, né? E todos nós estamos, portanto, expostos a essa extração continuada dos nossos dados, muitas vezes privados, né? Embora haja muito debate, alguns avanços em termos de regulação desses dados, a verdade é que nós estamos bastante expostos ainda. Nossa privacidade virou um produto à venda e facilmente encontrável, né, para quem desejar. E, ao mesmo tempo, nós estamos recebendo muito conteúdo que está preparado para atingir as nossas dificuldades, as nossas vulnerabilidades. Ou seja, quem produz fake news, antes do fake news chegar até nós, ele já mapeou quais são os pontos de acessos frágeis que nós temos. Eles sabem onde estão as nossas fragilidades. E o fake news, ele tem um efeito maior quando ele tem um apelo emocional claro e imediato. E é por isso que os fake news desenvolvem muito o discurso do ódio, porque o ódio é aquilo que imediatamente entra na nossa cognição e contamina rapidamente a nossa capacidade de fazer juízo, de julgar as coisas, né? E quando nós estamos cotidianamente expostos a essa estratégia de fake news, nós estamos num ambiente tóxico, né? Cada vez mais tóxico, cada vez mais com notícias que foram formatadas para atingir os nossos pontos nervosos mais frágeis, expostos, e, portanto, nós estamos cada vez mais frágeis e suscetíveis a esta lógica que eu acho perniciosa. Então, o fake news não é algo que está num ambiente distante ou que atua apenas em determinados momentos eleitorais ligados a determinadas campanhas. Na verdade, as fake news são um fenômeno continuado que absorvem a polarização que a sociedade vive. Na verdade, para os produtores de fake news, manter o estado de polarização é perfeito, para eles o estágio em que a difusão dos fake news se torna mais fácil, a viralização de fake news se torna mais fácil em ambientes em que as pessoas estão contaminadas emocionalmente com o ódio, né? E isso tem um efeito terrível na psique das pessoas, porque nós estamos continuamente expostos ao discurso do ódio e tem muita gente já adoecendo e às vezes até preventivamente se distanciando das redes sociais porque já identifica no contato com as redes sociais um foco de ansiedade e de doença psíquica mesmo. Vinícius, nós poderíamos dizer que, sendo prejudicial ao cidadão, as fake news são prejudiciais também à democracia? Não, eu não tenho a menor dúvida, porque o princípio da democracia é de ter um cidadão capaz de fazer um julgamento fundamentado, né? Quer dizer, a pessoa tem que estar não só informada, mas a sua informação tem que ser fundamentada, porque tem que ser uma escolha minimamente racional. Isso já não é verdade
antes mesmo do fenômeno das fake news. Ou seja, os meios de comunicação de massa, desde há muito, são usados em campanhas eleitorais, tentando difundir muito mais ataques, denúncias vazias, enfim, tentando muito mais bater na tecla do emocional negativo do que na tecla do debate racional, consciente. Então, isso é uma coisa que é anterior ao fenômeno do fake news. Só que o fake news criou uma exponenciação dessa possibilidade. Então, as democracias que já vinham sendo contaminadas por um marketing eleitoral baixo, né, muitas vezes baixíssimo, e a história recente do Brasil tem diversos exemplos, né, com fake news, isso entrou num processo ainda maior, né, de aceleração, de sorte que nos períodos que antecedem o momento do voto, né, porque o momento do voto tem uma data determinada, né, você tem estratégias cada vez mais sofisticadas de produção massiva de fake news que alimentam o discurso do ódio e que levam as pessoas a tomar uma decisão, né, a ter um voto que elas se arrependem quase que imediatamente. Ou seja, o ambiente tóxico acaba levando as pessoas a tomarem uma decisão que depois não tem um recall, quer dizer, as pessoas não podem se arrepender dessa decisão. Então, isso mostra que as estratégias de fake news, elas são manipuladoras dos resultados e, portanto, ferem os processos tradicionais da democracia, que é o do livre debate, do diálogo racional, fundamentado, que as pessoas possam fazer escolhas baseadas em informação bem fundamentada, no fim, né? Vinícius, você sabe que o nosso assunto principal é liberdade de expressão. Você acha que o combate às fake news põe em risco a liberdade de expressão? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que dependendo de como ele será encaminhado, pode haver, sim, problemas nesse nível, né, de você errar na mão. Mas eu acho que o problema maior é a gente não combater as fake news. Eu acho que é realmente algo que precisa ser feito e as fake news devem ser combatidas primeiro usando a própria lógica da produção delas. Porque quem faz fake news precisa do clique, precisa inclusive da monetização. Ou seja, as fake news, como elas atraem muita atenção, elas geram renda. E esta, vamos dizer, viralização das fake news é o grande motor propulsor das próximas fake news, né? Então, hoje a gente tem, se as plataformas quiserem, elas sabem exatamente qual é a cadeia de propagação de uma fake news e quem ganhou dinheiro com a difusão das fake news. E, portanto, se as plataformas quiserem, elas podem punir, por exemplo, não pagando o dinheiro que foi gerado com a divulgação de fake news. Isso me parece uma coisa clara. E por que as plataformas não fazem isso? Porque elas querem ganhar dinheiro também. Quer dizer, fake news, na verdade, é uma coisa muito interessante para a lógica mercantil de um Google, de um Facebook, de um WhatsApp, porque faz com que as pessoas cliquem, consumam, né? Então, se você mexer no bolso, evitar que essas pessoas ganhem dinheiro ou aplicar multas pecuniárias quando uma fake news é comprovada, às vezes suspendendo um criador de fake news por um tempo, isso já vai criar claramente um movimento de contenção, né? Talvez eu não chegaria a propor uma censura prévia, mas certamente, assim como nós temos algoritmos que identificam as fragilidades das pessoas, hoje você tem algoritmos que conseguem, inteligentes, né? Machine learning, algoritmos sofisticados, que eles conseguem identificar com uma precisão muito grande uma fake news, ao ponto de, eventualmente, separar uma determinada fake news para ser analisado, aí sim, por uma curadoria especializada que depois vai determinar se aquilo tem um efeito tóxico muito grande e, portanto, deve ser
interrompido ou se a toxicidade é menor e garantindo a liberdade de expressão que ela possa ser liberada. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar com a complexidade que o problema tem, criando formas inovadoras de combater as fake news, preservando aquilo que é algo fundamental da democracia, que é a liberdade de expressão, né? E agora tem se falado muito em deep fake news. O que é isso? As deep fake news são o estágio seguinte das fake news, né? Graças a esses algoritmos inteligentes, hoje você pode pegar imagens, né? E as imagens têm um poder muito grande de convencimento, né? Porque nas redes sociais a gente consome com muita velocidade e a imagem, ela tem essa característica, né? De passar informação com muita rapidez, com muita velocidade. Então, você tem hoje a capacidade de produzir vídeos totalmente falsos, de pessoas dizendo ou agindo em situações que, na verdade, que não são verdadeiras, e essas imagens são indiscerníveis da realidade. Ou seja, pode aparecer um vídeo, eu vou dar um exemplo assim bem próximo e grotesco, pode aparecer um vídeo de um ente próximo a você, pode ser seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho, fazendo coisas absurdas, ilegais, repulsivas, e você mesmo não poderia reconhecer a falsidade daquela informação. Ou seja, você mesmo, sendo um pai, esposo, filho, você mesmo ficaria em dúvida se aquela imagem diz respeito à pessoa do seu círculo familiar ou se foi uma coisa falsa. Então, o perigo da fake news é isso, né? Passado agora para o nível do debate democrático, é você colocar no ar vídeos que colocam certas figuras públicas, candidatos, em situações que aniquilam a reputação sem que ela tenha tempo suficiente de responder, combater e desmentir aquela fake news. Então, é algo muito perigoso, mas que já está aí às nossas portas. A gente tem que estar muito atento a isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa prosa sem censura de hoje, que contou com a presença do Vinícius Romanini, falando sobre fake news, sobre jornalismo, sobre cidadania, sobre democracia, sobre meios de comunicação e sobre liberdade de expressão. Quero também agradecer a presença do Walter de Souza Júnior, que ajudou essa prosa sem censura. Conto com vocês no próximo programa, mas olha, deem seu like, enviem suas mensagens, suas considerações, suas perguntas para o nosso e-mail, que nós contamos com vocês. Obrigada.